natural e a gente não pode ter esse medo de falar a respeito disso. Porque hoje em dia a gente está com uma expectativa de vida muito grande. Antigamente se morria aos 60, né? Acompanhou. Então a gente continua entrando na menopausa, muitas vezes muito precoce. Então é tentar também trazer um pouco de... Simone, sempre que fala assim, aí eu lembro do meu povo lá do interior. Acontece Porque por assim, lá. porque são pessoas que não tiveram acesso a muita informação, entendeu? A mulher que tem um ressecamento vaginal por uma deficiência hormonal, porque ela sabe que ela já passou pelo processo da menopausa, ela pode usar lubrificante, né? Então o lubrificante ele não tem nenhuma contraindicação. Existe aí nesse caso hidratante, assim, alguma coisa? Então, aí nesse caso ela não pode usar nenhum hormônio local, porque ela tem que passar por um processo de avaliação. É justamente isso. Porque vai que essa mulher tem um câncer de vulva, pode acontecer, ela pode ter um câncer de vagina, né? Então ela tem que ser avaliada mesmo, né? E existem ginecologista. Não, assim, existem pomadas que você pode comprar que contêm um hormônio que vai lhe prejudicar? Tipo assim, você chega na farmácia, compra uma pomada, essa Não, pomada tem então, hormônio. tem alguns lubrificantes que eles são hormonais, mas normalmente esses lubrificantes, eles são vendidos com receita. Então, eu prefiro até não falar nomes aqui, sabe? Porque senão pode gerar uma confusão danada, né? Então, existem hormônios que são cremes vaginais que vão melhorar esse efeito, né? Vai ter um efeito melhor para a paciente. Mas a mulher que não tem acesso ao médico, ela pode usar um lubrificante comum. Até durante o ato sexual, ela pode usar um lubrificante, né? E aí a gente tem que pensar também, Verinha, naquelas mulheres que estão com alguma patologia, mulheres que estão sofrendo com doenças crônicas, mulheres que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que a gente sabe que tem várias, assim. Como fica a sexualidade dessa mulher que ela agora não consegue mais se sentir plena, ela não está equilibrada. Gente, é tão engraçada essa história, porque Simone fica, ela sabe o que está dizendo, ela estudou para isso e tudo mais, mas ela vai falando e eu já vou puxando para o lado mais de sentimento mesmo, sabe? De comportamento. Tipo assim, aquela, você falou agora e eu lembrei da Preta Gil, que foi praticamente abandonada na hora que ela mais precisava do companheiro, né? Então, a Preta Gil e várias mulheres. A gente recebe, infelizmente, no consultório, eu fui da rede pública por muito tempo, não só na rede pública, na rede privada também, a gente vê que as mulheres são muito abandonadas pelos seus parceiros quando elas realmente entram num processo de adoecimento. Existe o contrário também, mas talvez porque a mulher ela foi ensinada desde cedo a ser a cuidadora, ela é a mãe, ela é a matriarca, ela é quem está ali do lado. Então, isso, de uma certa forma, impacta muito na vida dessas pessoas. Nós temos aqui, está bem aqui na minha frente, na plateia, uma geriatra de excelência, mas ela está meio envergonhada de chegar aqui. Está interagindo com a gente, mas estamos aqui, inclusive, eu acho bem importante, a gente tem que desmistificar essa história de que geriatra só cuida de velho. Geriatra lhe ajuda a envelhecer melhor. Mas essa coisa de falar, porque é o velho, acho que fica uma coisa meio pejorativa, né? Na realidade, é uma questão muito da cabeça da pessoa, né? Claro. Porque você vê, eu tive uma vez uma paciente no SUS, que antes de eu chamar o paciente, eu olhava a idade. É um paciente de 84 anos. Aí o que a gente já imagina, né? Uma senhorinha daquelas, né, bem idosa, 84 anos, é uma pessoa já que viveu muita coisa. Quando entra, eu fiquei surpresa. A senhora entrou de short, sabe? Então, ela entrou de short, toda assim. Ela sabia que ela não aparentava a idade que tinha, porque ela, com certeza, já passou, assim, as pessoas já falaram para ela isso várias vezes. E aí eu falei para ela assim, peraí. Aí eu confirmei o nome e falei, a senhora tem 84 anos? Ela tem, doutora. Mas sabe o que ela fez? Ela pegou, sentou, fez aquele movimento de abertura de perna, assim, uma flexibilidade. Dando de mil em mim. E fazia vários exercícios. Ela fez isso ao longo da vida, mas ela fazia vários exercícios de alongamento, tai chi chuan, yoga,
musculação, sabe? Eu fiquei assim impressionada, que eu chamei o pessoal do trabalho, falei, gente, vem aqui, vocês têm que ver, porque se eu tivesse visto essa senhora na rua, eu ia achar que ela tinha no máximo 60 anos. Mais uma vez, isso aí é um Cabeça, relato gente. de que a cabeça da gente é o que É, a interessa, cabeça. né? Não adianta, e eu nem falo, eu acho que tudo que está aqui dentro vem aqui para fora. Quando eu digo assim, quando você se veste, você está comunicando que você é aqui dentro, né? Esta senhorinha, por exemplo, estava comunicando que ela é uma gata muito jovem. Estava super bem disposta, sabe? Então, uma vez também, uma outra paciente que eu atendi, eu não lembro mais exatamente a idade, mas era por aí uns 80 anos. Quando terminou a consulta, ela falou, doutora, eu quero um atestado. Aí eu falei, um atestado? A senhora trabalha ainda? Ela falou assim, não, doutora, eu comecei a fazer faculdade de filosofia, sabe? Então, assim, é a gente se manter viva, gente. Assim, a sexualidade, então, como ela transpõe essa questão da penetração, ela não é o ato sexual em si, ela é uma coisa muito maior do que isso. Então, o que é importante é que a gente se mantenha com uma cabeça saudável, que a gente fique equilibrada. E para isso, o que a gente precisa? Né, nesse mundo caótico que a gente acaba vivendo aí, né, é manter uma alimentação adequada, manter um peso adequado, fazer exercício, né, e tentar, gente, carregar menos problemas, menos peso possível, porque isso aí impacta muito no processo do envelhecimento. Outra coisa que a gente tem que pensar é que as mulheres, quando elas ficam um corpo diferente do que elas gostariam de estar, isso impacta diretamente na sexualidade delas, não só a parte do contato com o outro, né, da atividade sexual em si, mas como em se sentir bonita, né, aquela coisa da autoestima que a gente já tinha falado, né. Muitas vezes a mulher ela aumenta de peso e o que acontece? Quando ela fica mais obesa, ela pode até ter uma produção hormonal ainda até normal, mas ela começa a ter sequestro dos hormônios sexuais. Sim. Então, esses hormônios, eles ficam meio que presos na gordura. E aí, ela tem uma... Assim como a vitamina D também. Homem também, tá? Então, assim, muitas vezes o homem, a gente fala que é hipogonadismo. Hipogonadismo é que você tem diminuição da produção hormonal. Então, a obesidade está relacionada muito à diminuição dos hormônios sexuais, porque essa pessoa, ela produz o hormônio sexual, mas é como se ele fosse capturado pela gordura, então ele não fica ativo. E aí essa pessoa, muitas vezes, só de você tratar o peso, a causa, que no caso é a obesidade, você tem uma normalização desses níveis. Então, por exemplo, um homem que de repente tem uma testosterona lá de 250, obeso, quando eu trato a obesidade dele, que ele volta num peso normal, eu consigo fazer com que essa testosterona dele, naturalmente, ele mesmo produzindo, sem fazer nenhum tipo de terapia de reposição, volte a 400, 450, 500. Então, naturalmente, sobe. Então, isso tem um impacto importante para a saúde, né? E isso é uma informação importantíssima. Eu nunca imaginei. Sim. Então, tanto homem quanto mulher. Tem a história de você se sentir bonita, né? Sim. É muito mais fácil quando você se enxerga bem, né? Quando você se gosta, né? Porque eu acho que quando chega lá na menopausa, é tudo de uma vez só, né? Pá! Vem assim, a conta chega de uma... e a gente tem a sensação que é de uma hora para outra. Mas não é, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente vai dando umas pistas, né, de que a coisa está ficando muito diferente, mas a gente só realmente percebe quando a coisa acontece como um todo, que há a privação dos hormônios, e aí você fica com insônia, aí você fica depressiva muitas vezes, tá irritada, aí a libido cai mesmo, então... Aí tem um marido que não tá nem aí se você tá bem psicologicamente, se seu emocional tá bom. Mas assim, e a gente entende esse lado masculino, né? Aliás, eu acho que está começando a mudar muito essa mentalidade agora. Mas é porque são duas pessoas completamente diferentes, né? Então a gente não pode botar no mesmo balaio homem e mulher. Não é diferente, a gente tem hormônios diferentes, a gente foi criado de uma forma diferente, né? Assim, ainda que as pessoas agora estejam modificando isso, né? Mas a gente vem, e a gente está falando muito das mulheres de 50, né? Que é de uma geração que não tinha isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para essa mulher e esse olhar para o homem também, né? A gente tem que saber acolher os dois, tem que saber acolher as dificuldades que a mulher tem, que ela apresenta, mas também tem que saber acolher as dificuldades que o homem também apresenta, que também são muito grandes, né? O homem, ele desde pequeno, ele recebe uma carga
muito grande, porque ele tem que ser o homem, ele tem que ser o machão, é. ele tem que ser o viril, ele tem que ser o capaz, ele não pode chorar, ele não pode ficar impotente, ele tem que estar sempre trabalhando, ele tem que estar sempre malhadinho também. O malhadinho talvez um pouco menos, né? É tão exigido. Acho que as mulheres exigem um pouco menos disso, né? Tem até aquela história, né? Imagina, dos carecas que elas gostam mais. A gente não vê essa frase para as mulheres, né? É das carecas que eles gostam mais. Não, a mulher tem que estar mais arrumada. Eu acho que quando você tem segurança de quem você é, tá tudo certo. Quando você tem mais intimidade, mais parceria, mais tudo, fica mais fácil. A sexualidade fica mais fácil, inclusive.